Os protestos no Irã hoje atingiram um nível totalmente novo. Os manifestantes assumiram o controle total de 2 cidades e a polícia local e os militantes da Guarda Revolucionária Islâmica depuseram as armas e passaram para o lado do povo. Especialistas afirmam que, se o protesto continuar nesse ritmo, começará uma guerra civil no Irã com risco de derrubada do regime do Ayatollah Ali Khamenei. Mas surge outro ponto importante. A questão é que os manifestantes no Irã contra o regime dos ayatollahs tomaram o controle de 2 cidades na província de Ilam, que, o que é muito importante, fazem fronteira com o Iraque. Ou seja, estamos falando das cidades de Abdanan e Malakshah, e tudo isso indica que o protesto pode se tornar transfronteiriço. E, nesse contexto, especialistas lembram que, apenas alguns dias atrás, as inteligências ocidentais alertaram que Ayatollah Khamenei já elaborou um plano de fuga do Irã para Moscou caso os militares comecem a apoiar o povo. Foi exatamente isso que teria ocorrido em Abdanan. Além disso, há outro indicador importante. O exército russo está evacuando urgentemente o pessoal da embaixada russa em Israel junto com suas famílias e os trazendo de volta para a Rússia. O que, segundo especialistas, pode indicar que o Irã está pronto para tentar iniciar uma nova onda de conflito com Israel. Para desviar a atenção dos protestos e impor a lei marcial para reprimi-los, Vitória. 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 Então, em apenas uma noite, os manifestantes no Irã contra o regime dos ayatollahs tomaram o controle de 2 cidades na província de Ilam, que faz fronteira com o Iraque. Estamos falando de Abdanan e Malakshah. Nos vídeos dessas cidades, vê-se multidões caminhando pelas ruas e comemorando a vitória. Além disso, surgiram relatos de que, na cidade de Abdanan, grupos locais da Guarda Revolucionária Islâmica e do Basij, junto com a polícia, depuseram as armas e passaram para o lado do povo. Unidades militares e postos de controle da cidade foram tomados pelos manifestantes. Maldição. Legendas feitas por Dima Torzok. Legendas Dima Torzok. Legendas feitas por Dima Torzok. A presidente do Conselho Nacional de Direitos Humanos do Irã, Maryam Rajavi, agradeceu nas redes sociais aos manifestantes em Abdanan e Malakshah por, segundo ela, fazerem as forças de segurança do regime recuarem. Assim, este é o segundo relato de que as forças de segurança não conseguiram vencer lá. Por sua vez, a agência iraniana Tasnim afirma que o protesto supostamente terminou rapidamente após a intervenção das forças de segurança, que usaram gás lacrimogênio. Após isso, os manifestantes teriam se dispersado pelas vielas e as forças de segurança assumiram o controle das ruas centrais. Mas depois dessa notícia, a mídia iraniana parou completamente de falar sobre essas 2 cidades. No geral, os protestos no Irã, causados por uma inflação de 50% e pela desvalorização do real em meio às sanções e às consequências da guerra com Israel, já atingiram 27 das 31 províncias do país. Como resultado dos confrontos com as forças do governo, pelo menos oficialmente, 35 pessoas morreram e mais de 1.200 foram detidas. Ao mesmo tempo, a agência estatal Fars informou que cerca de 250 policiais e 45 membros da milícia Basij ficaram feridos.
Com os protestos em massa, autoridades do Irã estariam fazendo concessões e anunciaram medidas em resposta às exigências dos manifestantes. Entre essas concessões está o aumento salarial de 43% em vez dos 20% prometidos. A inflação oficial em dezembro foi de 52,6%, então os 43% não cobrem nem a inflação. Além disso, as autoridades prometem reduzir o imposto sobre valor acrescentado de 12% para 10%. Na Rússia é 22%. No Irã, autoridades prometem 9 bilhões de dólares para conter o aumento dos preços dos itens essenciais. Segundo a inteligência ocidental, o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, preparou um plano para evacuar Teherã caso as autoridades não consigam conter os protestos em massa. Segundo o ex-agente da inteligência israelense, Beni Sabti, o líder de 86 anos Khamenei, pode ir para Moscou, pois não há outro lugar para ele. Enquanto isso, Donald Trump afirmou estar pronto para usar força militar se houver repressão violenta aos protestos no Irã, e Teherã considerou a declaração imprudente. E agora, as autoridades iranianas já acusaram o Ocidente de tentar desestabilizar a economia do país e ameaçaram com uma resposta dura a qualquer tentativa de interferência na situação interna. Mas aqui surge um ponto muito importante, uma questão importante. O que se tornou o catalisador dos protestos? O papel principal no agravamento da economia, da situação econômica do país, foi desempenhado, é claro, pelas sanções impostas ao Irã pelos países ocidentais liderados pelos Estados Unidos da América. Não se trata só das sanções. Casos de corrupção de grande repercussão nos tribunais iranianos envolvendo altos funcionários e seus parentes reforçaram a convicção de muitos iranianos comuns de que parte da elite governante simplesmente lucra com essas sanções. Que essas pessoas, garantindo para si direitos especiais e controlando a importação e exportação do país, transferem os lucros da venda de petróleo para o exterior e ganham dinheiro com lavagem de dinheiro. Ou seja, dizem que as sanções só beneficiam eles, que eles simplesmente aprenderam a lucrar com as sanções, inventaram esquemas incríveis para contornar as sanções e ainda ganhar dinheiro com isso. É esse dinheiro que mantém o corpo de guardiões da Revolução Islâmica. Até mesmo funcionários públicos dizem que os chamados especuladores das sanções são mais culpados pela situação difícil atual do país do que as próprias sanções. Ou seja, não são só as sanções, mas também o lucro das pessoas com isso. Os primeiros a se manifestar abertamente foram os comerciantes do Grande Bazar de Teherã em protesto contra as flutuações diárias do real. Em 28 de dezembro, fecharam as lojas e foram às ruas pedir intervenção das autoridades para estabilizar os mercados. Logo, representantes de outros segmentos da sociedade se juntaram às manifestações de protesto e os slogans econômicos rapidamente se transformaram em políticos, chegando até a exigir a abolição da República Islâmica. Estudantes, pequenos empresários e representantes de praticamente todas as camadas da população saíram às ruas de várias cidades do Irã. Logo, nas manifestações, voltaram a ouvir slogans contra o líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei. A imprensa no Irã, vale lembrar, é rigidamente controlada pelas autoridades e os jornalistas estrangeiros têm o trabalho totalmente proibido ou permitido apenas com restrições muito severas de circulação pelo país. Por isso, a maior parte das informações sobre o que acontece no Irã chega através das redes sociais, por relatos de testemunhas oculares. Como você pode imaginar, isso dificulta bastante a verificação dessas informações. E levando tudo isso em consideração, muitos analistas ainda acreditam que a atual crise, a atual onda de protestos, pode ter consequências mais sérias do que os distúrbios de 2022, porque as autoridades do Irã, atualmente, enfrentam simultaneamente protestos internos e uma mudança drástica na situação da região como um todo. Por isso, o regime dos ayatollahs, segundo a opinião geral, está agora mais fraco do que nunca. E é aqui que os russos fazem um movimento atípico. Tudo parece acontecer no Irã, mas nas últimas 24 horas o exército russo fez 3 voos de evacuação de emergência para o pessoal da embaixada russa. Com suas famílias em Israel, eles são levados às pressas para a Rússia, onde temem ações mais severas do regime dos ayatollahs. O confronto com Israel serviria para declarar estado de guerra no próprio Irã e reprimir os protestos já por meios militares. Por enquanto, isso é só uma suposição, então deixo reticências. Deixe sua opinião e suas conclusões nos comentários deste vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar seu like. Por hoje é só
Se cuidem, até mais.